aí, pessoal, beleza? Estou aqui com um convidado ilustre, meu ex-aluno, André Alberto, obrigado. Obrigado a vocês. E também professor André Ricardo. Ô André Alberto, né? Ali vai ser Colóide, aqui vai ser o André Alberto, para não ficar confundindo quem é que tem que falar, não é mesmo? Verdade. Ô André, você tem uma história bacana, acadêmica, né? Mas antes de procurar o Fibonacci, o que você fazia? Vixe, já fiz um monte de coisa. Cara, vamos lá. Comecei a fazer Direito com 17 para 18. Formei por volta aí dos 22 para 23. E aí, só que nesse meio tempo eu tive uma empresa com um amigo meu de treinamento. Nesse meio tempo aí eu advogava, tinha essa empresa. 2018 eu abandonei, fui só para advocacia. Advoguei durante um tempo. E aí no ano de 2021, um cara que eu tinha como ídolo na advocacia, eu conheci ele num lugar bacana, que é no presídio, né? E aí a gente se conheceu no presídio e ele foi advogado de grandes personalidades, né, no ramo criminal e me convidou para ir para lá. Advoguei com ele durante um tempo e aí tive um start aí, uma conversa com meus pais, com minha namorada e decidi abandonar toda essa trajetória, depois de 6 anos praticamente. Não, mas peraí, quando você era empresário, você trabalhava com o que exatamente? Com treinamento, com coach. Ah, sim, você trabalhava com coach, com advocacia. Isso. E agora você está mudando de carreira total. Total. Abandonei o coach, advocacia criminal, agora eu vou fazer medicina. Medicina? Uai! Medicina. Além de mudar totalmente, né, de foco, tá buscando um dos cursos mais concorridos. Verdade. E aí? Como é que foi isso? De começar de novo em função de ter feito ensino médio lá atrás, né? Muito tempo atrás, pelo que você contou aí. Uhum. E entrar na briga com estudantes que estão recém-saídos do ensino médio para buscar essa vaga. Vou ser mais direto. O que você lembrava de química, física? Cara, que eu saiba, na advocacia criminal você não estava usando química. Nada, só meus clientes naquela... Às vezes estava também. Eu não. Mas ó, vamos lá. Vixe, tinha tempo, tinha uns 10 anos que eu tinha formado no ensino médio, né? E, pô, igual você perguntou, química, nada. Eu lembro até hoje da sua primeira aula, por exemplo, das primeiras aulas eu olhava e falei, meu Deus do céu, vou embora daqui. E assim, o mercado... O mercado que eu digo, né, a turma ali engajada, uns cursos, como você bem citou, mais concorridos, eu falei, cara, tem que dar vida. E foi isso que tive que acontecer, porque foi bem pegado, o medo bateu, não sabia nada do que... Não, tinha muita coisa que eu não lembrava, nem sabia por onde estava passando, mas foi. Tá, então me conta assim, tinha alguma parte do que era coisa de ensino médio que você lembrava, né? Pouco, assim, Uma humanas, coisa, assim. a área de humanas, a língua portuguesa, Isso, com certeza. talvez um pouco de matemática, porque matemática, né, é aquele conhecimento mais geral, até dependendo da prova, o próprio Enem tem uma matemática básica, né? Sim. Então, assim, algumas coisas você lembrava. Sim. Aí, como que você organizou seu tempo, então, para poder estudar, já que tinha, tem coisa que eu lembro mais ou menos, tem coisa que eu não tenho a menor ideia. Perfeito. Uma das primeiras coisas que eu me lembro foi uma conversa que eu tive com o Rinaldo. O Rinaldo falou, cara, foca no que você é bom, para você ficar melhor ainda, mas também dedica no que você pode melhorar. Mas tem certas coisas que você não vai dar conta, mas dedica em certas coisas. E eu peguei isso, falei, o que eu posso melhorar? Onde eu tenho margem para crescer? E aí eu peguei, que era o meu calcanhar de Aquiles, era ali biologia, química, física e matemática. E aí eu peguei, eu falei, pô, vou dedicar, vou dar a vida aqui, e fui. Chegava nas aulas, o Rinaldo falava um negócio que eu gravei e para os meus aprendizados, ele não escolhe aula. Toda aula é importante. E foi o que eu fiz. E eu pegava da primeira até a última aula que eu tinha no dia, mas nessas matérias eu me dedicava mais. Chegava ali, por exemplo, nessas aulas de exatas e dava a vida. Já teve dias de eu ficar aqui, a aula acabava meio-dia e 40, voltava 1h30 do almoço até as 9 da noite. Então, assim, tava nesse ritmo. Eu tirava, às vezes, o domingo na parte da tarde para descansar. E como você sabia que, assim, tá dando certo, não tá dando certo, vai chegar no final do ano, vai dar tudo errado, não vou passar,
Ou o que você pensava? Como que você media isso ao longo do processo? Cara, sem sombra de dúvidas, os simulados que eu fiz, tive uma... Do primeiro simulado, eu lembro que eu fiz o primeiro, eu olhei, eu falei, meu pai, eu vou largar aqui, vou trancar, vou voltar para advocacia. Eu fiz uma nota pífia e eu falei, poxa, tenho que melhorar. E quando eu fui vendo as notas crescendo, os números também da plataforma aqui também, nossa, eu só apaixonei com a plataforma, com o digital que você colocava ali, dava os números de acertos, de erro, aquele ali, pô, essa matéria eu tô bem, essa eu tenho que melhorar. Isso me ajudou bastante e também simulados externos que eu fazia das provas que eu mais queria, que eu busquei certas faculdades que eu mais queria, eu me dediquei ao máximo a elas. E você já tinha definido isso no início do ano? Assim, qual universidade que eu quero? Sim. Já sabia? Já. E quais eram? Meu foco principal era aqui em Patinga. Por diversos fatores, né? Tinha minha família, minha namorada aqui, por já ser um particular, os custos seriam menores por morar aqui na cidade, continuar aqui na cidade. Dentro também o hospital daqui, a faculdade daqui é muito boa, então, dentre outros fatores, foram esses daqui que me incentivaram. Tá, mas fez vestibular em outras praças, em outras... Fiz. E aí, me fala, deu certo? Deu. Todo mundo quer saber, né, André? Contou essa dificuldade toda, deu certo? Deu. De 4 vestibulares, 3 eu já passei, nos 3 de primeira chamada, e inclusive, aqui foi 4º lugar, Rio foi 11º, 12º, e na Uniredentor em Itaperuna foi 22º. Que teve até aquele um fato que eu te falei que eu tive que fazer exatas de cabeça. Ah, tá. A prova era online, mas ela tinha a regra ali de você usar uma folha em branco para rascunhar. Isso. Não tinha as linhas, né? Isso. A pauta. Não poderia, nossa, foi dedicado. Interessante, e aí levanta até a importância de assim, né? Escolher uma universidade para fazer prova, tem que conhecer bem o edital. O edital, com certeza. Ali foi... Se não tiver ali clareza de quais são exatamente as regras, ainda mais nesse período agora de prova online, né? Que talvez a regra é mais flexível, mas não quer dizer que pode qualquer coisa. Não quer dizer que você pode consultar outras coisas. As provas são sem consulta, certo? Sem consulta e com uma fiscalização assim, gigante. A mulher me mandava mensagem todo momento. Eu lembro que nessa prova eu estava sem o negócio e eu ficava assim, coçando a cabeça, pensando. Aí a responsável por 2 vezes falou assim, faz um 360, mostra a sua mesa, vira seu quarto aí, mostra tudo. Então, assim, é uma fiscalização bem... E isso com a câmera do computador? Isso. Câmera do computador. Microfone e câmera ligada. Cara, isso é muito diferente, por exemplo, da sua época, então, quando você fez o vestibular para direito. Nossa. Totalmente diferente. Né? Muito diferente. Tanto que aqueles vestibulares convencionais ainda tinham maior número, né? Fizemos, cheguei a fazer fora, o FMG, segunda fase era separada, né, de a segunda fase. Então foi bem diferente da minha época, assim, o vestibular. Né? E tem algum resultado que você está aguardando ainda? Tem da Unifenas que eu fiquei de excedente, mas fiz também porque eu já havia feito alguns, só que quando eu passei no meu principal objetivo, que era aqui, eu não fiz o restante. E deixa eu te perguntar, você acha que no futuro, né, você vai ter uma nova profissão? Então, pelo menos aqui eu sei que você é coach, você é advogado e agora vai ser médico. Isso. Você vê que, por exemplo, no futuro você vai conseguir unir essas habilidades que você desenvolveu em cada um dos cursos, em cada uma das profissões? Cara, com certeza. Eu vejo assim, que eu tinha muito medo quando eu entrei. Vou entrar mais velho no futuro, mas eu vejo que tudo isso que eu vivi me trouxe uma maturidade e está me trazendo uma bagagem muito boa, no sentido de eu vi aqui nos estudos, eu vejo no futuro, na questão de poder, às vezes no mercado cada vez mais concorrido, igual a medicina, de inovar na medicina. O que a gente pode fazer de novo? Clínicas, certos lados, certas coisas, e o principal também, igual eu vejo muitos médicos sentindo a falta no respaldo jurídico, do apoio jurídico, então eu sinto que dá para mesclar isso tudo e fora essa bagagem, né, de estudos, de crescimento e de vida. E até desenvolver, por exemplo, na advocacia você deve ter desenvolvido muito a capacidade de relação interpessoal, né? Com certeza. Então, assim, de conversar, de bater papo, de entender, de saber lidar com pessoas, que é muito... Aquela anamnese inicial ali, para conhecer o paciente, né? É isso. É a praia. André, você falou 3 aprovações já. Né? E no intervalo de tempo aí que eu imagino que tenha sido de todos 7 meses de estudos para se preparar para esses vestibulares, né? Que foi lá
com a gente no cursinho. Você falou um pouco aí da sua rotina lá, que era assistir aula sem escolher, né, que você precisava melhorar em tudo. Sim. Você já tinha um tempo que não estudava mais. E além das aulas, ficava lá de noite, lá na cabine individual, né, lá, olhando só para o seu caderno, para o seu material. Qual foi a ferramenta dessas que você pôde utilizar lá na estrutura que o Fibonacci te ofereceu, que mais contribuiu? Aí tem a plataforma lá, com, você citou aí dos exercícios, das questões, de subir as notas. O que você acha que foi mais relevante para esse seu sucesso, né? Que em tão pouco tempo construiu ou reformulou a sua bagagem acadêmica, né? Porque você já tinha feito ensino médio lá atrás, mas muita coisa vai se perdendo com o tempo. Você reformulou essa sua bagagem acadêmica e se tornou um candidato bastante competitivo. Tanto é que aqui no vestibular da cidade você ficou em 4º lugar. Né? E aí, o que você acha que foi diferenciado nessa sua preparação? Rinaldo, sem sombra de dúvidas, o espaço ali ajudou bastante, a plataforma, o nível de exercícios, a dificuldade dos exercícios, alguns exercícios eram as pegadinhas, então assim, trouxe muita malícia para a questão de prova, que eu vejo que na minha primeira prova que eu fiz, que eu não passei, que foi no meio do ano, para essa eu já ganhei muita maldade de prova, muita questão que às vezes eu havia errado. Então a plataforma trouxe muitas questões num nível bom, uma quantidade legal, porque às vezes você poderia fazer de várias matérias no dia. A estrutura, as monitorias, eu falo, cara, foi um dos maiores presentes que eu tive aqui, porque eram momentos ali que você tinha poucos alunos e você tirava certas dúvidas, e às vezes uma chavinha que virava ali, fazia seu conhecimento, destravava, né, um bloqueio que estava, que fazia a coisa andar de forma gigante. Eu gosto muito de citar de química orgânica mesmo, química que é de um outro professor nosso, né, mas influenciou muito na sua também, que foi, eu tinha muita dificuldade. E quando eu comecei a fazer as monitorias, acompanhar, a coisa andou de tal forma. O aprendizado foi em cadeia. Muito. Será que você entende, né? Aí fez sentido. Fez sentido agora mesmo. Pois é, as monitorias é uma importante ferramenta, né? Porque você está ali conversando com o seu professor e vai lá dar essa dica, né? Às vezes até um detalhezinho numa prova, como resolver uma questão, não cair na pegadinha, né? Então, realmente eu também entendo isso, que a monitoria não deve ser menosprezada. De forma né? A alguma. pessoa tem que usar lá porque ela faz muita diferença. Todas. E uma outra coisa, a gente sabe que, por exemplo, a prova do Enem, ela tem ali uma matriz de referência, o currículo dela, a matriz de referência dela é diferente das provas de vestibular tradicional. Mas também, no fundo, tudo tem matemática, física, química, história, geografia, filosofia, esses conteúdos que a gente está mais acostumado, esses componentes curriculares que a gente está mais acostumado. Você acha que a preparação ela foi suficiente para abranger as duas provas, tanto das faculdades particulares que você fez, você já foi aprovado, quanto para realizar o Enem? Não, sem sombra de dúvida. Esse foi um dos principais receios que eu tive quando eu estava procurando um pré-vestibular para entrar. Porque eu não queria perder tempo, não podia perder tempo pela questão de estar muito tempo parado, da minha idade, que eu me considero, tipo assim, não poder perder tempo para começar, né, essa questão. Eu estava com essa ânsia de passar o mais rápido possível. E o que eu vi isso, porque muitos locais eu ouvi falar, não, foca 100% Enem. E o que eu vi em muitas aulas era, cara, dá para os dois. Tanto que muitos professores, inclusive ouvi você falando, pô, gente, nas convencionais, no Enem não cai tanto isso, mas nas específicas cai bastante. Então, assim, eu vejo muito essa preocupação do Fibonacci de trazer isso. Então, assim, isso foi de suma importância, porque eu lembro que muitas questões que eu vi em prova foram bem parecidas com o que passado em sala. E eram, como você disse, matriz diferente do Enem. Que eu nem vi sombra delas no Enem, mas caíram em provas que eu fiz. Que essa é uma preocupação nossa, assim, né? A gente tem que atender aos dois públicos, mas até entendendo que
que não é tão diferente. Uhum. Porque, assim, por exemplo, quem sabe química para fazer a prova do Enem, sabe química para fazer um vestibular tradicional. E aí, por isso que talvez até o foco, né, tem que ser sempre no aprendizado. Você vai melhorar, você vai aprender sobre esse componente. Aprendendo isso aí, você faz qualquer prova. Pode vir grande, pequena, difícil, fácil, cai um assunto, cai outro, dá para fazer. É de fato uma preocupação que a gente tem. Eu costumo falar, né, André, em sala, que não é gostoso e nem fácil, né, principalmente para uma escolha que é muito concorrida, como é o caso da medicina. Para você que estava esse tempo todo parado, né, e decidiu mudar radicalmente de proposta, de projeto de vida, né, de já estar numa profissão, já está um pouco consolidado, já, né, já atuando com algumas pessoas de referência na área, largar tudo e trocar. Né? Vou fazer outra coisa totalmente diferente, brigando com essa turma que está começando a fazer os vestibulares e que vem estudando há mais tempo. Lá no início, quando você entrou, você apostava que ia dar certo agora com 3 aprovações? Cara, 3 não, vou ser bem sincero. Mas eu falei pra mim, você conquistou um monte de coisa. Não tem forma mágica, vai pra cima. Mas eu não tava, se você virasse, André, você vai acreditar 100% não. Só que, assim, tem certas atitudes, certas horas na vida que a gente tem que ter atitude e falar ou vai ou vai. E no início eu falava, vai ser. Aí eu ficava, se eu passar em último, tá ótimo. No último do último, quem passou em primeiro e passou em último, pra mim tá ótimo. Só que eu tive no início, eu falava, cara, eu lembro até hoje, no meu primeiro dia, que eu entrei com a mochila nas costas, me sentindo já todo desconcertado, porque anos que eu não usava uma mochilinha. Só menino dentro de sala, eu olhava e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E o que você diria para alguém que estiver na sua posição? Ó, uma pessoa já um pouco mais velha, está procurando um pré-vestibular agora, aí ele está na dúvida se ele tem que fazer ou não essa nova carreira. O que você diria? Nessa insegurança que é natural, de toda grande decisão, a gente tem um friozinho na barriga. O que você diria para essa pessoa hoje? Cara, vai, sem medo, vai com medo, porque eu não me arrependo nenhum ponto. Falo assim, fui muito bem assessorado aqui, tanto professores, quanto colegas de sala, quanto equipe de coordenação. Eu falo, vai sem medo, porque foi uma das decisões mais assertivas que eu tive. E assim, o medo vai vir, e eu estava conversando engraçado com um amigo meu, que ele está pensando em tomar essa decisão já, e ano que vem, bem provável, vai estar aqui. E ele falou, cara, mas eu falei, cara, as pessoas vão te criticar você fazendo ou não. Independente, você continuar na sua carreira, mas ele está de tal forma estagnado, ele não fez isso. E se você mudar, nossa, ele mudou para a medicina, as pessoas vão criticar. O que importa é você vai fazer ou não vai. Quem está do seu lado que vale. E tem uma hora que é você e você. Então se você chegar nessa hora, e você tem que saber, eu vou para cima, vou com medo, mas tem certos momentos que vai ser você por você. Então assim, se a pessoa está com dúvida, cara, ela tem que se perguntar, eu quero, estou disposta a pagar o preço? E é realmente importante isso para mim? E se ela tiver todo esse sim na cabeça, tem que ir, cara. Porque eu falo, foi uma das melhores decisões, as maiores coisas que eu fiz. Então, na verdade, o que você falou serve para quem está pensando em uma nova carreira e serve para quem está começando. Começando e inseguro, né? Assim, nossa, será que vai dar? Esse curso é muito difícil, é muito concorrido. Isso é um exemplo. Porque até preparação. Esse ponto, principalmente para o aluno que está começando, muitas vezes ele tem a sensação que não, medicina é coisa para um nerd super... É quase um ET o ser humano que passa em medicina. O que você acha do ser humano que passa em medicina? O que ele é? O cara que dedicou. Não tem fórmula mágica. O cara sentou ali na cadeira, estudou, fez o que foi passado, tirou dúvida. Não tem fórmula mágica. Eu conheço pessoas assim, que extremamente dedicadas, que passaram ou demoraram a passar. E eu falo, eu nunca fui um aluno exemplar, nota 10, Não, eu fui um aluno que sempre passei com tranquilidade, que meus pais cobravam bastante, não pode tomar recuperação e tal. Mas eu nunca fui aquele aluno que acima da média. É dedicação, cara. Eu estava 10 anos parado. Então, com 10 anos parado e dedicação, deu para chegar onde eu quis. O André, outra particularidade aí que a gente fica imaginando, né? O André comentou, o Colloide ali, o seu exemplo aí, a sua trajetória serve para quem está
pensando em mudar de carreira ou para quem está ingressando, ou aliás, recém-saído do ensino médio, mas querendo um curso competitivo. Como eu disse, não é gostoso nem fácil, tem que fazer força. Não é? Então assim, fazendo essa força, chega lá, chega ou não chega? 100% de certeza. Você fala assim, André, você confiaria em fazer isso tudo de novo? Se eu seguisse o mesmo raciocínio que eu fiz, a mesma forma, tranquilo e calmo. Pois é, essa é uma abordagem boa, porque você não tinha essa plena convicção nesse mesmo período do ano passado. Né? Assim, não, vou começar, será mesmo? Aí aonde que eu vou estudar? Qual lugar que pode me ajudar para eu conquistar isso o mais rápido possível? E aí você, né, optou por estudar com a gente e o que eu vejo que a sua trajetória, né, você conseguiu um sucesso gigantesco, né, com tão pouco tempo de preparação, igual eu falei, em torno de 7 meses, de muita dedicação, né, de cara enfiada ali nos livros mesmo, mas que gerou resultado, né? E eu falo sempre, você foi meu aluno, você construção. Não existe fórmula mágica, não existe pílula do conhecimento, é melhorar um pouco a cada dia, um pouquinho a cada dia. Fazendo isso todos os dias, você vai construir uma melhora significativa nesse período aí, né, que eu acho que é o que aconteceu com você. Com certeza. Não é isso? Oi. Então eu queria dar os parabéns pelas Obrigado. suas aprovações. Obrigado você por todo o apoio. Vocês sabem que eu só tenho a agradecer mesmo. E a gente também só agradecer tanto a sua dedicação ao longo do ano, que, né, serve pra gente, nos motiva a trabalhar, e principalmente também por esse papo aqui. Obrigado, Obrigado de verdade, gente. Obrigado. Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Colaidão, brigadão, mais esse papo. Valeu. Pessoal, a gente volta em outra oportunidade para mais um bate-papo. Um abraço.